Boa noite, está começando mais uma edição do Jornal da Difusora. Vamos aos destaques de hoje. Maranhão é um dos estados com mais casos de bebês prematuros. O Novembro Roxo é dedicado às medidas que podem evitar o nascimento precoce. Trem tomba e causa incêndio em Açailândia. Novo decreto Imperatriz permite shows com artistas de outros estados e libera aulas presenciais para o ensino fundamental. E ainda, especialista tira dúvidas sobre o pagamento do 13º para os trabalhadores que foram incluídos nos programas emergenciais do governo federal. O Jornal da Difusora já está no ar. Olha, mesmo com redução do número de casos nos últimos anos, o Maranhão continua apresentando dados significativos de nascimentos de bebês prematuros. O mês de novembro é voltado justamente para chamar a atenção para medidas que possam reduzir ainda mais os índices. Essa alegria toda entre mãe e filho em nada se parece com o drama que eles tiveram que enfrentar para a chegada de um bebê tão desejado. Fazer a cesárea e o João foi para a UTI porque ele ainda não estava preparado para nascer, né? A prematuridade chegou bem cedo, ele foi prematuro extremo e o pulmão dele ainda não estava totalmente pronto, né? Então ele ficou entubado, foi para a UTI, ficou 15 dias na UTI, até que depois, quando ele ganhou 1,775 kg, o João veio para casa. Aí é outro desafio ter uma criança prematura em casa. A rotina do João é cercada de cuidados. Isso porque nascer de parto prematuro deixa a saúde da criança mais fragilizada. Ele tem 2 anos e faz acompanhamento com especialistas todo mês. João está na lista dos 12.846 partos prematuros registrados lá em 2018. O número de 2 anos atrás é alto, mas de lá para cá teve uma redução de 21%, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde. Em 2019, foram menos 614 partos prematuros em relação ao ano anterior. Em 2020, até agora, são 10.007 casos. As crianças que nascem prematuras, elas podem ter alterações no seu crescimento, complicações no crescimento, podem ter alterações no desenvolvimento, né, ter problemas mesmo de atrasos no desenvolvimento, deficiência cognitiva, déficit motor, deficiência visual, deficiência auditiva. Então, traz realmente bastante complicações no desenvolvimento neuropsicomotor dessas crianças. Acompanhar o desenvolvimento deles é um desafio. Os prematuros, eles têm 2 idades, que é a corrigida e a cronológica, né? Que é a partir do momento que ele nasce e a partir do momento que ele deveria nascer. Então, nós, mães de bebês prematuros, a gente ainda tem que ter assim, esse equilíbrio em ter discernimento, né? De quando ele deveria estar com esse desenvolvimento, se era na corrigida ou na cronológica. Então, aí eles têm que fazer o acompanhamento com fono, com terapia, acompanhar todo esse desenvolvimento dele para saber como é que está o quadro, porque nem tudo ainda estava completamente formado. Especialistas dizem que há casos que são possíveis de evitar. Os dados oficiais dizem que 70% das causas, né, dos partos prematuros são causas evitáveis. Então, a gente pode sim, né, tentar evitar esses partos prematuros. Como que a gente pode fazer isso? A gente pode melhorar a assistência perinatal de uma maneira geral. Novembro é considerado o mês roxo pela redução de partos prematuros. No mundo, cerca de 15 milhões de bebês nascem antes dos 9 meses, todo ano. Um drama que pode ser superado com cuidados médicos e muito amor, para ajudar esses pequeninos que já começam a vida lutando por ela. A Polícia Civil deflagrou hoje uma operação de combate ao tráfico de drogas no município de Brejo. As informações com Eduardo Bueno. A operação mobilizou diversas equipes da Polícia Civil. 59 agentes participaram dos trabalhos que tinham como objetivo principal desarticular uma quadrilha que agia no tráfico de drogas na região de Brejo, a 320 quilômetros aqui da capital. O delegado Jorge Pacheco, superintendente de Polícia Civil do Interior, conversou com a nossa equipe sobre essa operação. Nas primeiras horas de hoje foram cumpridos, 15 mandados, 10 de busca e apreensão domiciliar e mais 5 mandados de prisões. Foram realizadas 9 prisões, algumas derivadas de mandado de prisão preventiva e outras por prisão em flagrante delito. Foram encontrados nessas residências
uma grande quantidade de droga, de entorpecente, maconha, crack. Foram apreendidas armas de fogo também, duas espingardas calibre 32 e apreendido um valor de aproximadamente R$8.000. As investigações vão continuar. Eduardo Bueno para o Jornal da Difusora. E o Maranhão já registrou esse ano 910 mortes por acidentes de trânsito, 142 delas somente aqui na capital. A combinação entre álcool e direção continua sendo uma das principais causas. Mesmo assim, muita gente confessa que continua insistindo nessa prática. As estatísticas levantadas pelo IBGE são referentes ao ano de 2019 e revelam que o hábito de dirigir sob influência do álcool ainda é grande no Maranhão. Pelo menos 27,4% das pessoas com 18 anos ou mais afirmaram ter cometido esse tipo de infração no ano passado. Esse número pode estar subestimado, com certeza, e o problema também são as consequências, né? As pessoas saem, ou a pessoa já teve um acidente de trânsito, ou conhece alguém que tem um acidente de trânsito, que já teve um acidente de trânsito com alguma repercussão. Pode ser acidente leve, mas pode ser também acidentes mais graves. Esse comportamento de parte dos condutores é extremamente perigoso. A combinação de álcool e direção pode resultar em acidentes graves, e as consequências, muitas vezes, podem ser irreversíveis. Quando não ficam com lesões permanentes, as vítimas acabam morrendo. A gente, quando faz aqui o exame da junta médica, né, que são pessoas com deficiência física, a gente vê que a grande maioria que vem com deficiência adquirida é por acidente de trânsito. Então, teve um álcool, uma direção aí, um acidente de moto, ou então o carro bateu numa moto, o carro atropelou. É uma coisa que é muito triste, porque é uma coisa que não tem como reverter, que você muda a vida da pessoa para sempre. E é uma coisa tão simples, né? Era só não misturar os dois, que evitaria isso. No Brasil, os resultados da pesquisa do IBGE indicam uma prevalência de consumo abusivo de álcool de 17,1%. Nesse quesito, o Maranhão alcançou o resultado semelhante da média brasileira, 16%, uma situação preocupante. Segundo dados do Detran do Maranhão, dirigir sob influência do álcool está entre as principais infrações registradas em 2020. Só nesse ano ocorreram no estado 544 autuações após os flagrantes. E, na verdade, a gente tem uma baixa fiscalização. Se existisse uma fiscalização maior, se tivesse mais lei seca, mais blitz, etc., esse número ia ser muito maior. Você que acompanha ao vivo pelo Facebook sabe que pode deixar o seu comentário e interagir com a gente, fique à vontade. O Jornal da Difusora vai para um rápido intervalo daqui a pouco. As regras do 13º salário para quem teve redução de jornada e contrato suspenso. Até já. De volta, a hora de falar de eleições 2020. E a partir de amanhã, o horário eleitoral gratuito recomeça no rádio e na TV, com os candidatos a prefeito de São Luís, que disputam o segundo turno, Eduardo Braide, do Podemos, e Duarte Júnior, do Republicanos. A propaganda segue até o dia 27. O tempo em rede e em inserções vai ser de 10 minutos cada, e a veiculação inicia pelo candidato mais votado no primeiro turno, no caso, Eduardo Braide, com alternância da ordem. No rádio, as transmissões serão de 7 horas da manhã até as 7h10 e de meio-dia até meio-dia e 10. Já na TV, o horário eleitoral está marcado para 1 da tarde até 1h10 e à noite de 8h30 até 8h40. Você acompanha agora a agenda dos candidatos à Prefeitura da capital para amanhã. Duarte Júnior, do Republicanos, pela manhã faz panfletagem no terminal da Coab, concede entrevista para emissora de TV, depois faz caminhada na Vila Lobão e no Jardim América. À tarde, caminhada na Jordoa e na Vila Esperança. E à noite participa de carreata no Coatraque, Ipase, Maranhão Novo, Bequimão e Angelim. Não recebemos a agenda do candidato Eduardo Braide até o fechamento desta edição. Olha, mudando de assunto, o governo federal divulgou essa semana uma nota técnica que define que o 13º salário deve ser pago de forma integral para quem teve jornada de trabalho reduzida em função da pandemia. Já para quem teve o contrato suspenso, a situação muda um pouco. Entenda na reportagem de Eduardo Ericeira.
A pandemia também vai afetar o pagamento do tão aguardado 13º salário aos trabalhadores. Para quem teve redução na jornada de trabalho, a boa notícia é que o salário será pago de forma integral, sem qualquer desconto. Já aqueles trabalhadores que tiveram seus contratos suspensos durante a pandemia terão cortes salariais. Nos contratos que foram atingidos durante o período de pandemia, e aí são duas modalidades, a suspensão do contrato e a outra é a redução de jornada e a redução de salário. No tocante à suspensão do contrato, o 13º, vamos imaginar que a pessoa passou 4 meses com o contrato suspenso. Esses 4 meses não serão contabilizados para efeito de pagamento de 13º. No auge da pandemia, o governo federal permitiu que as empresas reduzissem as jornadas de trabalho, dessem férias aos trabalhadores ou então suspendessem os contratos de trabalho. Tudo isso para a manutenção de emprego e também para reduzir os impactos negativos trazidos pela pandemia do novo coronavírus. O advogado trabalhista alerta ainda para a questão das férias dos trabalhadores. O período em que o contrato ficou suspenso não conta para as férias. O trabalhador terá direito ao repasse do dinheiro somente quando completar os 12 meses trabalhados. Para os contratos suspensos, se a pessoa passou 4 meses com o contrato suspenso, para aquisição de férias, esses prazos não serão contabilizados, 4 meses. Começa, vamos imaginar, de 12 meses, 4 meses contrato suspenso. Então, 8 meses, aí o contrato suspende, para de contar. Aí, no 5º mês, após o 4º mês que o contrato deixa de ficar suspenso, aí começa a contar 9º mês, 10º mês, 11º, 12º mês para a contagem de férias. Você acompanha agora o nosso Giro de Notícias. Um trem que partiu de Açailândia para Porto Franco pegou fogo na madrugada de hoje. Segundo a empresa VLI, responsável pela operação ferroviária, o incêndio começou depois do tombamento de vagões. O Corpo de Bombeiros foi acionado e as causas da ocorrência estão sendo apuradas. Não houve vítimas. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma carga de remédios e cosméticos no quilômetro 156 da BR-010, em Porto Franco, que estava sendo transportada dentro de um ônibus. Segundo a PRF, a carga não tinha registro da Anvisa e está em desacordo com o regulamento do Imposto de Produtos Industrializados. Também foram apreendidas 3 motos que serviriam para a distribuição dos remédios. O motorista do veículo e os demais ocupantes foram presos. A carga está avaliada em R$20 mil e seria vendida no interior do Maranhão e dos estados do Pará e Tocantins. Por conta da pandemia do novo coronavírus, o concurso público do município de São Vicente Ferrer, que estava marcado para o dia 29 de novembro, foi suspenso temporariamente. Em ofício encaminhado ao Ministério Público do Maranhão, a Prefeitura esclarece que a medida foi adotada em obediência ao documento ministerial que apontou que o município está entre as localidades com maiores índices de transmissão. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária está com inscrições abertas para o processo seletivo para o cargo de agente penitenciário feminino temporário. As inscrições seguem até 23h59 do dia 10 de dezembro. As inscrições podem ser feitas exclusivamente pela internet, no site ceap.ma.gov.br. Volto a lembrar que você que acompanha ao vivo pelo Facebook pode deixar o seu comentário. Faça como o Joel Barros, que foi lá e deixou a participação. Muito obrigado. O Jornal da Difusora vai para mais um rápido intervalo. Daqui a pouco, decreto muda medidas de combate à Covid-19 em Imperatriz. Até já. Já estamos de volta. Vamos, inclusive, atualizar os dados sobre a pandemia da Covid-19 aqui no Maranhão. Vamos ao boletim divulgado agora há pouco pela Secretaria de Estado da Saúde sobre a pandemia. Nas últimas 24 horas, 320 pessoas foram diagnosticadas com a Covid-19 em todo o Maranhão. São 2.813 casos ativos no estado nesse momento. Desse total, 280 pessoas estão internadas em hospitais, entre as redes pública e privada.
recuperada e 2.553 estão em tratamento em casa. O número de recuperados é de 183.618 e o de mortes é 4.210, além do número de casos suspeitos, que é de 5.140. Falando nisso, em Imperatriz, um novo decreto municipal flexibiliza ainda mais as medidas que vinham sendo adotadas por conta da pandemia de Covid-19. As mudanças foram bem vistas por representantes de alguns setores. Estava permitido apenas a apresentação de artistas locais e com apenas 70% da lotação máxima nos estabelecimentos. Agora, com o novo decreto de flexibilização, prevê que a capacidade máxima de lotação para shows de artistas de fora, com shows de médio porte, com 5 a 10 mil pessoas em Imperatriz. Para este produtor de eventos de Imperatriz, essa flexibilização para shows foi uma boa notícia. A área do show está sofrendo muito, a pandemia, o novo coronavírus deixou a gente aí parado e a gente está muito feliz com esse resultado aí dessa nova flexibilidade aí do decreto. Já os templos religiosos estão liberados sem restrição de número de pessoas, desde que todos continuem observando as regras básicas, como o uso obrigatório de máscaras, disponibilidade do álcool em gel e o distanciamento social. Os menores números foi agora a primeira quinzena de novembro, tanto em números de casos diagnosticados por exames laboratoriais, quanto também por números de casos ativos na cidade. Os menores números, foi uma queda de quase 90%. Então, uma queda significativa que nos permite fazer flexibilizações, assim como ocorreu em meses anteriores. De acordo com o secretário, o novo decreto municipal também trouxe novidades para a educação. Há alguns meses já flexibilizamos para a rede de ensino particular na cidade. O ensino médio foi flexibilizado já há vários meses, o ensino fundamental também há alguns meses, do 2º ao 9º ano, claro, obedecendo normas do protocolo do Sinep. E agora estamos flexibilizando também para crianças menores de 7 anos, ou seja, do 1º ano às séries mais inferiores. E São Luís recebe hoje mais uma edição do Sarau Histórico, que traz um pouco de lendas e personagens marcantes aqui da nossa cidade. E quem está acompanhando é Eduardo Bueno, que vai conversar com a gente ao vivo. Oi, Eduardo, boa noite para você. Oi, Hugo, boa noite para você, boa noite a todos. Eu começo minha participação ao vivo aqui, deixando vocês com um pouquinho de vontade de estar aqui na Praça João Lisboa, que recentemente foi inaugurada. E que tal conhecer um pouco da história da capital maranhense, um pouco da história de nós maranhenses, de um jeitinho lúdico, de um jeito diferente. Essa é a proposta do Sarau Histórico, que começou em 2015 e está tendo mais uma edição realizada aqui na Praça João Lisboa, no Largo do Carmo. Eu vou pedir aqui para o nosso cinegrafista Wellington Barros mostrar um pouquinho do que está acontecendo no palco. Ali ao palco estão as personagens Camille e Carola, e elas são sobrinhas, sabe de quem, viu, Hugo? De Daniel de Latouche, um dos fundadores da capital maranhense. Então elas estão contando um pouquinho da história, das lendas e, enfim, um pouco aí de como a cidade se formou, né? Então é um pouquinho também aí de uma oportunidade, melhor dizendo, aos nossos telespectadores, né, que estão em casa, que podem vir para cá, e para quem está aqui também, de conhecer de uma forma diferente um pouco desses mais de 400 anos de história de São Luís. E esse espaço foi entregue recentemente pela Prefeitura de São Luís, então agora está sendo ocupado aí por esse evento cultural. Entre os personagens, além da Camille e da Carola, estão o Touro Encantado, olha só, tem também o Padre, a Serpente Encantada. Quem é maranhense conhece bem essa lenda, além da Manguda, que daqui a pouquinho ela vai aparecer por aqui, e também a Ana Jansen. Então fica esse convite aí, Hugo, para quem está em casa, para quem está nos assistindo, vir conhecer o espaço reformado e também vai dar aí de cara com esse espetáculo maravilhoso que está sendo realizado bem aqui no Largo do Carmo. Eu volto ao estúdio com você, Hugo. Obrigado, Bueno. Com certeza vale a pena conferir. E as reportagens dessa edição você pode rever no portal MA10, vá também nas redes sociais da TV Difusora e interaja com a gente. O Jornal da Difusora fica por aqui com imagens ao vivo lá do Sarau, no Largo do Carmo. Obrigado pela audiência, pela companhia. Boa noite e até amanhã.